Meus amigos, vamos acompanhar aí, porque o debate pegou fogo na Globo News, porque o descondenado Lula escolheu quem vai ser o novo ministro e quem pode ser, porque vai passar no Senado Federal. Mas não podemos colocar nossas expectativas muito alto no Senado Federal. Infelizmente, precisando fazer uma faxina no Senado Federal para impeachment o Alexandre de Moraes e fazer alguns concertos históricos no nosso Brasil. Mas o comentarista Daniel aí humilhou a militância da Globo e escancarou a hipocrisia do desgoverno Lula e da militância tentando aí passar pano no desgoverno Lula. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, é importante você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, para você acompanhar todos os vídeos, deixe seu comentário aqui também. Vou acompanhar todos os comentários aqui e responder. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional, porque ele humilhou de verdade a militância. A discussão posta de mais uma mulher no Supremo por parte do governo. Eu acho que ela só virá, infelizmente, quando com a aposentadoria da ministra Carmen Lúcia, que daí seria demais. Mas isso é importante quando a gente fala desse governo, porque diferentemente do... As pessoas falam, mas do governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro não prometia mais mulheres. Então, quem subiu a rampa com todas as minorias foi o governo Lula, certo? E já a gente está na terceira vaga do Supremo. Essa discussão não está posta, porque quando a gente fala dos cotados, quem estava no páreo... Mulher cotada, em nenhum dos três casos. E aí não dava esse argumento de, não tinha nenhuma mulher. Aí realmente... Listas não faltaram, né? Não, muitas sugestões foram feitas, muitas discussões. Você só tem a ministra Carmen Lúcia. Só não teve nenhuma cotada de fato. O presidente do STM... Sim, do Superior Tribunal Militar. Chegou a ser cogitada não pelo governo, mas nas especulações, porque é uma... experiência tem, né? Não, um currículo tem. E não faltam excelentes. Mas eu acho que é importante colocar, porque é um governo que sempre fala muito sobre mais espaço, e quando tem a chance, no Supremo, é a corte principal. Inclusive, existe uma posição muito grande da AGU ser ocupada por uma mulher. Mas eu lei de compensações. É isso que eu ia falar, mas para a mulher, parece que é prêmio de consolação. Eu estou só ampliando o prêmio de consolação. Então, assim como ele diz que em outras cortes federais e tudo mais, a indicação de mulheres foi em maior número e tudo mais, mas são outras discussões, né? No Supremo, mas para o Supremo não tem Supremo espaço. Não pode, aí é clube do bolinha. Fala, Dani. Pois é, Sadi, eu estava aqui pensando, o presidente Lula escolheu alguém para tomar tubaína com ele, né? Acho que a referência ao ex-presidente Bolsonaro precisa ser feita nesse caso, porque na época criticamos muito a indicação feita pelo presidente Bolsonaro e agora, por coerência, a crítica vale também ao presidente Lula, até porque ele sugeriu na campanha que não faria isso. Que não manteria, digamos assim, esse padrão de escolha de pessoas utilizando... E não só na campanha, Daniel, recentemente até... E recentemente também, é verdade. Voltou a dizer que a escolha seria técnica e tudo mais. Não foi só na campanha, não, você tem toda a razão. Então, o critério da confiança para a escolha do ministro do Supremo não me parece o mais adequado na República. O Merval até trouxe ali o histórico, dizendo que no passado era esse o normal, e era mesmo. Isso era ruim. Isso tornava ali o Supremo, num certo sentido, um poder meio apartado, um poder que não questionava muito, um poder que não fiscalizava. Um tribunal de contas, né? Exatamente, um tribunal de contas, alguém que não incomoda o poder o poder de turno. Isso não é bom. Em termos de república, o Supremo tem uma função importante, uma função de fiscalização, uma função de controle de constitucionalidade. Então, idealmente, você, numa república, deveria ter a escolha de alguém com certo grau de independência, alguém que tivesse ali, claro, notório saber jurídico, cumprisse todos os requisitos legais. Então, nesse sentido, me parece que o presidente Lula repete o que o Bolsonaro fez. Né? E nesse sentido a gente vai consolidando um padrão de comportamento que do ponto de vista republicano não me parece bom. Nada contra o ministro Jorge Messias, ele me parece alguém à altura do cargo. A questão aqui é o critério que foi utilizado para essa escolha, um critério que no longo prazo, para a constituição de uma república democrática, um sistema onde você tenha pesos e contrapesos, não me parece o melhor critério, até porque vai consolidar um padrão. E a tendência é que daqui para frente seja sempre assim, o que não é bom. E você... Fala, meu irmão. Desculpe. Imagina. Você partir do princípio de que o presidente tem que colocar pessoas da sua confiança pessoal no Supremo,
é partir do princípio de que você quer neutralizar o Supremo. Exatamente. Você quer... Ele seja uma extensão sua. Uhum. Exatamente. E aí perde o sentido, completamente. É assim que os governos autoritários mantêm o Supremo e continuam autoritários, porque só tem gente do governo no Supremo, e quando não tem, eles anulam. Na ditadura foi feito assim. Anulam caçando, eventualmente. Caçam e nomeiam outros. E aí o Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, mas a todos os efeitos, o instrumento está ali. Só para reforçar isso que o Merval está dizendo, é assim que aconteceu na Turquia, do Erdogan, é assim na Hungria, na Venezuela, em El Salvador, do Bukele também é assim, ou seja, todos os governos com tintas ali autoritárias, autocracias, funciona assim, você mantém uma aparência de legalidade, afinal de contas o Supremo existe. Ninguém vai poder dizer que não exista, mas é um Supremo muito afinado com quem manda de fato. E isso, eu sempre disse aqui, foi um aprendizado que o presidente Lula, o governo Lula herdou do governo Bolsonaro. Perfeito. Porque foi o governo Bolsonaro que começou com essa história de preciso tomar tubaína. Ele deixou isso claro. PGR obediente. Eu já contei essa história aqui, eu entrevistei o Flávio Bolsonaro, acho que era 2019, um pouco antes da indicação do Augusto Aras, e me chamou muita atenção naquela entrevista longuíssima que ele me concedeu, quando ele fala dos critérios para o PGR. E era tudo baseado no alinhamento com a ideologia do governo Bolsonaro. E aquilo, naquele momento, pelo menos... para mim, como jornalista, chamou a atenção. E depois ele repetiu esse padrão nas escolhas para o Supremo. O Aras se ofereceu ao Bolsonaro. Foi. Né? Para ser o PGR submisso. Sim. Se ofereceu, ele se apresentou. E a gente viu, Valdo, eu falei das mulheres, também os movimentos negros o tempo todo. Você citou o Joaquim Barbosa, depois da saída do Joaquim não teve mais essa discussão sobre... Só pressão para você colocar um homem, uma mulher negra no Supremo. Isso também foi ignorado. Lembrando que hoje é o dia da consciência negra. Então, só para deixar registrar isso. Essa coisa é interessante porque o Supremo já teve ministros negros e que estavam lá pelo grande conhecimento. O Pedro Lessa, um grande conhecimento. Ninguém nunca, não há notícia de movimento negro na história exigindo um ministro negro no Supremo. Mas já houve porque eles tinham o patamar necessário. Né? Fala, Valdo. Hoje eu até li com interlocutores que estavam no Palácio da Alvorada, agora quando ele chamou o Jorge Messias para oficializar o seu nome, Lula voltou a repetir, né, conversaram, olha, sabemos que o clima ali no Senado era muito mais favorável ao Rodrigo Pacheco. E Lula voltou a repetir, olha, eu entendo isso, mas essa é uma prerrogativa do presidente da República. Eu não posso aqui escolher alguém que o Senado quer. Eu tenho que escolher a pessoa que eu acho que é mais adequada para o cargo diante das dos meus objetivos aqui de qual nome bom. Ele acha que Messias vai ser um ministro na mesma linha de Cristiano Zanin, de Flávio Dino, sérios, competentes, mas é claro que pesou a questão da lealdade e da confiança de Jorge Messias. Mas ele repetiu, olha, essa é uma prerrogativa minha. Lula sabe que vai chegar o nome de Messias no Senado com uma certa indisposição da casa em relação não ao nome de Jorge Messias, porque ele tem muito bom trânsito com os senadores também, mas ao fato de Rodrigo Pacheco ter sido preterido para o posto, né? Rodrigo Pacheco, Lula voltou a insistir que ele deveria se lançar candidato ao governo de Minas. Mas os interlocutores de Rodrigo Pacheco fizeram chegar a Lula o seguinte, olha, acabou o espaço lá em Minas para Rodrigo Pacheco. O PSD filiou o vice-governador de Romeu Zema, vai ser o candidato dele. O MDB está fazendo aliança exatamente com esses grupos para ter candidato forte ao Senado. Sobrou de partido que poderia ali receber Rodrigo Pacheco, o PSB. Bom, vamos ver, o PSB não tem nada a ver com Rodrigo Pacheco, né? PSB de bola.
Então, eles falaram, o espaço para Rodrigo Pacheco em Minas também não foi construído pelo próprio presidente Lula. Lula queria que ele fosse candidato, mas não fez uma negociação para que ele tivesse um palanque forte em Minas Gerais. Então, não dá para ele ser candidato em Minas também, numa eleição que vai ser uma disputa muito acirrada. Andréia? Deixa eu chamar a Elisa Claveri em Brasília, porque a gente está falando que o nome do Messias vai passar pela sabatina, na CCJ, depois pelo plenário. Vamos saber como é que está o clima lá em Brasília? Elisa, boa tarde. Oi, Andréia, boa tarde para você, boa tarde também a todos aí no estúdio, a todos que nos assistem. É claro que essa indicação oficializada já tem repercussão lá no Senado Federal. Conversei com alguns senadores agora há pouco, alguns são mais catastróficos, outros menos, alguns dizendo que é uma escolha de fato arriscada, que pode ser mais difícil passar lá no Senado Federal esse nome, e alguns dizendo que, no fim das contas, esse nome vai passar sim. Fato é que o presidente Lula e também o agora indicado Jorge Messias vão precisar do Senado. Como é que é o trâmite lá? Muito rapidamente. Esse nome é repassado para o Senado Federal e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é quem despacha para a Comissão de Constituição e Justiça, que fará a sabatina. Não tem um prazo para Davi Alcolumbre despachar esse nome. Vocês falavam agora há pouco que quando ele era presidente da CCJ lá atrás, ele demorou muito para de fato fazer a sabatina de André Mendonça, um nome que ele não queria. Então, nesse momento, ele, enquanto presidente do Senado, pode sim demorar a fazer esse despacho lá para a CCJ. Uma vez que esse nome chega na CCJ, terá a sabatina. Na CCJ, esse nome pode passar por maioria simples, mas quando chega no plenário do Senado, precisa sim de 41 votos. E aí, como eu falei, conversando hoje com alguns senadores, alguns me dizendo que é uma escolha arriscada, que pode ser que não passe, mas o mais importante de tudo isso, o que eu ouvi dos senadores, tem a força de Davi Alcolumbre, afinal, Rodrigo Pacheco, que era o favorito de Davi Alcolumbre, não foi indicado, mas é importante a gente dizer o seguinte, esse é um sentimento de corpo dos senadores. Os senadores queriam muito que Rodrigo Pacheco fosse indicado. Então, não é apenas uma resistência de Davi Alcolumbre, uma resistência de corpo ali do Senado, vários senadores dizendo que Rodrigo Pacheco teve um papel muito importante para a democracia, enquanto era presidente do Senado, e que esse gesto, eles aguardavam esse gesto do presidente Lula, muito embora muita gente já sabia que até por uma escolha de confiança, Jorge Messias é muito próximo de Lula há bastante tempo, já sabiam que esse seria o nome escolhido. E aí eu ouvi de um importante líder lá no Senado o seguinte, a vida de Jorge Messias já seria difícil se não houvesse o nome de Rodrigo Pacheco ali nas sombras. Por quê? O que eles me dizem? Eles avaliam que Jorge Messias é um nome muito conectado com o Palácio do Planalto, muito próximo ao presidente Lula, e que pode, portanto, no futuro, dar decisões que favorecem o Palácio do Planalto e não o Congresso Nacional. E aí eles lembram, claro, de Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, que deu várias decisões contrárias às emendas parlamentares. O que eu ouvi de alguns senadores é que eles ficaram, inclusive, arrependidos de votarem a favor de Flávio Dino por conta dessas decisões das emendas parlamentares. Tem um outro ponto que a gente já falou algumas vezes aqui na Globo News, que é aquele termômetro da recondução de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet recebeu 45 votos no plenário agora há poucos dias. E isso ficou muito apertado, apenas 4 votos acima do limite. E aí o que eu ouvi também de alguns senadores, esses votos foram apertados, a situação é diferente de Paulo Gonet, porque ele também teve posicionamentos em relação às emendas parlamentares. A situação de Jorge Messias é diferente, mas o que eles me dizem é o seguinte, Paulo Gonet passou porque teve também um apoio de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre trabalhou a favor do nome de Gonet, da recondução de Gonet, e a gente não sabe se Davi Alcolumbre, nesse momento, em relação a Jorge Messias, como ele preferia Rodrigo Pacheco, a gente não sabe se ele vai trabalhar a favor do nome de Jorge Messias. Tudo indica que não. Andréia. Elisa, muito obrigada pelas suas informações. Valdo, você conversou com o Rodrigo Pacheco durante a semana. O presidente Lula avisou para o senador, né, que não vai ser você. Como você já contou, a gente estava falando aqui dos palanques estaduais, mas eu não sei se isso era só um argumento, porque a escolha do Messias já estava feita, já tinha tomado essa decisão. O que faltou foi anunciar. E também a gente está aqui comentando o dia do anúncio, tudo isso que carrega essa decisão ser anunciada hoje, né, Valdo? Sim, podia ter
Já que esperou tanto, esperava mais uns 2 dias, 3 dias. O que eu ouvi dentro do governo é que, como tem aí agora esse feriado, Lula vai viajar para a África do Sul, lá para a reunião do G20, você vai ter um tempo ali para as coisas se sedimentarem, né? Até chegar. A sabatina ainda vai demorar, né? Tudo indica que, se acontecer nesse ano, vai ser em dezembro, né? Dando tempo para que Messias faça aquela tradicional ronda pelos gabinetes de todos os senadores. Eu disse aqui, ele acertou com o presidente Lula, que é a praxe, né? Que ele vai procurar, inclusive, os senadores da oposição, conta com senadores evangélicos, são vários ali na oposição, ele é evangélico, para conquistar votos para o seu nome. Agora, o fato é que Rodrigo Pacheco, na conversa com Lula, ele disse, olha, é prerrogativa do senhor, o senhor decide e a decisão que o senhor tomar, nós vamos respeitar. Mas, saindo de lá, nas conversas com aliados, ele não deixou de manifestar ali uma certa frustração. Ele esperava, sim, ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Alguém que tem excelente trânsito no Supremo, do ramo, né, advogado, Esse índice da AGU ajuda ele com Haddad. Está falando, ele ser da AGU ajuda ele no próprio plenário do Supremo, porque o Gilmar Mendes era da AGU e vários... Toffoli, André Mendonça. E toda vez que alguém critica, mas esse Toffoli não tinha condições. O Gilmar diz assim, não, mas ele foi AGU. Uhum. É tipo uma validação, né? Mas eu falei Haddad porque ele tem excelente relação com o ministro Haddad. Pela coisa da fazendada. Exato. Eu falei da coisa da então, que ele pode ajudar. Ele era o interlocutor ali de questões tributárias, vamos pensar. Mas é importante também, ele tem excelente relação com o Partido dos Trabalhadores. Tá? Assim, era um nome, você conversava dentro do PT, era o nome que o PT queria. Sim, isso. O nome do Messias. Meus amigos, o descondenado Lula está cada dia mais reforçando aí o consórcio comunista do Brasil. O consórcio comunista do Brasil é composto por STF, desgoverno federal e também é a mídia militante aí de esquerda que estão dominando aí, estão tentando predominar aí as narrativas que eles vêm criando durante todo esse período que o descondenado voltou à cena do crime. É muito triste ver o STF hoje se tornando um puxadinho do PT. É o que se tornou hoje o STF, um puxadinho do PT. Puxadinho esse que vem aí, liberou o descondenado, tirou de dentro da cela e botou dentro do Planalto, da presidência, sentou ele na cadeira da presidência da República do Brasil. Uma vergonha para nós, brasileiro, trabalhador, está passando por um momento tão triste da história do Brasil. Hoje, o comunismo tomou conta das nossas maiores constituições aí, dentro do cenário da democracia. É isso que nós prezamos, a democracia, que é composto aí pela Câmara Federal, Senado Federal, o Poder Legislativo, né? O Poder Executivo, que hoje tem o descondenado sentado na cadeira, e o Poder Judiciário, que infelizmente, hoje é dominado pelo puxadinho do PT, se tornou lá o puxadinho do PT, onde eles estão predominando, infelizmente. É necessário hoje a população brasileira se levantar, senão não vamos conseguir tirar o desgoverno do poder. Não vão tirar o desgoverno do poder, porque eles pregnaram lá e o STF vem fazendo tudo aquilo que eles precisam para que seja feito, para eles continuar se perpetuarem ali no poder. Galera, é importantíssimo você deixar aqui o seu like. Vimos aí, é muito raro, mas às vezes acontece, o Daniel, comentarista aí da Globo News, rebatendo e mostrando a hipocrisia do descondenado Lula,
que colocou lá, hoje o STF se colocou lá, eu vou colocar alguém lá para me defender e não deixar que a justiça chegue até o descondenado Lula. É isso que eles estão fazendo, tomando conta do judiciário brasileiro. Já tomaram conta, infelizmente, do judiciário brasileiro. Isso é muito triste. Esse vídeo precisa chegar a mais e mais pessoas. E para isso você precisa deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e também deixa aqui seu comentário. É importantíssimo você deixar seu comentário, beleza? Galera, tamo junto e até o próximo vídeo.